Pode assentar. Irmãos, vamos compartilhar a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Vou pedir aos irmãos que leiam a uma só voz. Vamos ler? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Querido Deus, santificado seja o nome do Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai que está no céu. E em Ti, ó Deus, confiamos, em Ti descansamos. Usa-me como instrumento em Tuas mãos. Convença-nos através do Teu Santo Espírito e ajuda-nos, ó Deus, a vivermos o que vamos aprender com a santa e boa palavra do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O tema do sermão: Deus, o nosso Pai, é santo. Vamos falar juntos? Deus, o nosso Pai, é santo. Esse texto que lemos, Mateus 6, 9, no texto de Mateus, lido agora, Jesus nos ensina que orar é falar com Deus que é santo. Orar é falar com Deus que é santo. Em textos anteriores, Jesus também falando acerca da oração, ele já tinha ensinado algumas coisas para nós. Ensinou que não devemos orar para que os outros possam ver. Ensinou que não devemos orar com medo, apavorado, porque Ele sabe quais são as nossas necessidades. Ensinou também que é importante, além de orarmos com outros, entrarmos no nosso quarto e termos ali um momento reservado com Ele. É onde o servo, diante de Deus, em oração, administra as situações da vida. É como se fosse um escritório. Você entra no quarto, você entra naquele lugar reservado e orando, você vai administrar as situações da vida. Seu casamento, sua saúde, seus filhos, o seu trabalho, a sua fé, as suas finanças, as suas preocupações,
seus sonhos, os seus agradecimentos, quantas coisas Deus tem feito. Então é quando você entra no seu quarto, diante de Deus, é que você administra as situações da vida. Mas esse assunto, oração, é tão importante para Jesus, que ele ensinou ainda o que acabamos de ler, que ao orar, tenhamos intimidade com Deus, como o filho deve ter intimidade com o Pai. Além de tudo que já aprendemos, oração é algo tão importante para Jesus, que ele continuou ensinando acerca da oração e nos fazendo entender que orar é um momento de intimidade, assim como o filho tem intimidade com o Pai, que o servo que ora tem intimidade com Deus, na condição de filho espiritual. Mateus 6:9, nós vamos meditar nesse versículo, observando 4 pontos. Primeiro ponto, a parte A, que diz: portanto, vós orareis assim. Orar é falar com Deus. E quando você falar com Deus, Jesus então ensina, você deve falar desse jeito. Podemos orar de forma breve ou de forma prolongada. Essa oração, por exemplo, do Pai Nosso, a oração dominical, é uma oração breve. Mas você pode também, orando, realizar uma oração prolongada. Meia hora, 1 hora. Se você ora 5 minutos ou 5 horas, ao fazê-lo, faça como alguém que tem intimidade. Um filho falando com o pai. Pode orar de forma breve ou prolongada, porém ore com simplicidade. Ore com simplicidade. E que a sua oração possa abranger aqueles pontos mais importantes da sua vida. Às vezes oramos por alguns assuntos e não oramos nunca por outros. E às vezes os assuntos que estamos colocando, é como Jesus falou no ensinamento anterior, eu já sei quais são as necessidades de vocês. Eu conheço vocês. Eu sou pai, eu cuido de vocês. E outras situações relacionadas ao casamento, à família, os filhos, os parentes, a uma decisão profissional. Às vezes passa despercebido, não mencionamos esses assuntos diante de Deus, de tão preocupado que estamos com coisas que Deus já sabe e já conhece. Orar é primeiro se dirigir a Deus, como está no texto. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. Orar é primeiro se dirigir a Deus. Dirija-se a Deus. Somente depois de falar com Deus, considerar a presença dEle naquele momento de oração, entender que Ele é santo, todo-poderoso, tem todo o poder, adorá-lo, agradecê-lo. Quantas coisas temos para agradecer? Eu agradeço todo dia por essa riqueza aqui que eu tenho, ó. Todo dia eu agradeço, todo dia.
Agradeço por ter meu pai já com seus 89 anos. Agradeço que quando Deus convocou mamãe, convocou na presença do Senhor, a velei aqui, exatamente aqui, ó. E aqui realizamos um culto de gratidão a Deus. Quando você orar, não tenha pressa para falar das suas questões. Não tenha pressa para falar das coisas que você quer ver resolvidas. Não tenha pressa. Lembre-se, Deus, o vosso Pai, sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Mas ao falar com Deus, dirija-se primeiro a Ele. Dirija-se primeiro a Ele. Adore a Ele. Reconheça o poder dEle. Agradeça por tudo que Ele já fez, já realizou. Agradeça pelo que Ele está fazendo na sua vida agora. Orar é primeiro se dirigir a Deus. E depois, em um outro momento da oração, você compartilhar as suas necessidades. Sendo assim, a parte B do versículo 9, após lermos, portanto, vós orareis assim. Essa é uma palavra de Jesus, é um ensinamento de Jesus. Olha, façam assim. Portanto, vós orareis assim. Parte B do versículo 9 de Mateus 6. Pai nosso. Orar é falar com Deus, que é Pai. Parece uma coisa lógica, parece uma coisa óbvia, mas você já parou para pensar nesse ensinamento de Jesus? Que orar é falar com Deus, que é Pai? E quando falamos com o Pai, e Deus é um tipo de Pai bondoso, Deus é um tipo de Pai perfeito, Deus é um tipo de Pai amoroso, Deus é um tipo de Pai que usa de misericórdia. Quando falamos com Deus que é Pai, falamos com alguém que está pronto, disposto a cuidar de nós. Ele está pronto. Ele está disposto, porque Ele é Pai. Deus é Pai. Que bom que temos Deus como nosso Pai. Porque os pais humanos podem falhar, podem não reconhecer o seu valor, podem não ter paciência com você, podem ser brutos, ignorantes. Mas louvado seja Deus, porque alguns pais humanos são elegantes, educados, pacientes, trabalhadores, honestos, servos de Deus. Mas se porventura você tem na figura de pai, essa figura humana de alguém que não tem sido muito responsável para cumprir com o papel de pai, você tem Deus como seu pai. Um pai amoroso, educado, bondoso, paciente, disposto a caminhar com você, disposto a ouvir você falar 5 minutos, a oração breve, e disposto a ouvir você falar 5 horas, uma oração mais prolongada. Às vezes nos queixamos, né? Preciso falar, tenho a necessidade de falar, quero falar, ninguém tem tempo para me ouvir. Marido não tem tempo, a mulher não tem tempo, os filhos não têm tempo, os pais não têm tempo, é uma correria só. Olha, eu quero te dizer que você tem um pai que tem a eternidade para te ouvir. Ele tem tempo para te ouvir. O dia de Deus é um dia só.
é um dia eterno. E você pode, ao falar com Deus, o seu Pai, de forma breve, 5 minutos, como pode falar de forma prolongada, 5 horas. É isso que Jesus está ensinando aqui, quando fala de oração. Orem assim, orem como um filho falando com o Pai, confiando, acreditando, tendo a certeza de que você está falando com a pessoa certa, com o seu Deus que é Pai. Coloque tudo para fora, fale, sorria diante dele, chore diante dele, fale sobre qualquer assunto. E você pode usar a voz, você pode usar os seus pensamentos. Deus é um Pai diferenciado, ouve você falar até mesmo quando você não abre a boca. Mas Ele ouve a voz do seu coração. Então orar é algo que todos podem fazer. E podem falar com Deus, que é Pai, de qualquer assunto, porque se você ficar preocupado, mas se eu orar e alguém chegar e me ouvir, então ore com a boca fechada, mas com a sua mente e o seu coração falando com Deus. E você pode falar com o Senhor qualquer assunto, qualquer coisa, a qualquer hora. Pai nosso. Orar é falar com Deus que é Pai. Orar é primeiro se dirigir a Deus. Orar a Deus é tê-lo como Pai. E ter Deus como Pai é essencial para o exercício da fé. Ter Deus como Pai é essencial para o exercício da fé. Você vai poder exercitar a sua fé se você orar enxergando em Deus um Pai bondoso. Vai poder exercitar a sua fé. Se eu estou com o meu Pai, por isso Jesus ensina isso. Quando você orar, você ora desse jeito: Pai nosso. Se eu estou com meu Pai, eu estou seguro. Vamos falar juntos isso? Se eu estou com meu Pai, eu estou seguro. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Abra uma palavra em Gálatas 4, de 6 a 7. Gálatas 4, de 6 a 7. Assim diz a palavra de Deus. E porque vós sois filhos, entregou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Irmãos, não somos escravos do pecado, não somos escravos do medo, não somos escravos de governo nenhum, de situação nenhuma. O que nós somos filhos de Deus. Viva como um filho de Deus, comporte-se como um filho de Deus, creia como filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E que coisa maravilhosa, né? O versículo 6, coloca lá.
E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Que coisa maravilhosa, né? Nós não somos escravos, irmãos. Nós somos filhos de Deus e Deus enviou ao nosso coração o Espírito de Jesus. O Espírito Santo, o Espírito do Santo está em nós. O Espírito do Santo está em nós. E isso é suficiente para manter você em paz, tranquilo, confiante, acreditando que em Deus você tem um Pai. E Deus é um Pai que cuida. Deus é um Pai que protege. Deus é um Pai que guarda. Deus é um Pai que sustenta. Deus é um Pai que dá livramento. Deus é um Pai que cuida dos seus filhos em qualquer contexto, em qualquer situação. Deus é o nosso Pai. Pai bondoso. A parte C do versículo 9 de Mateus 6, após lermos: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. O Deus que é Pai está nos céus. Às vezes olhamos muito aqui para a terra, né? Às vezes andamos assim, ó. E você não vê uma borboleta, você não vê um beija-flor, você não percebe a beleza de uma rosa, você não vê o colorido dos animais, dos pássaros, porque, ó, Jesus teve a preocupação de ensinar, coisa maravilhosa, né? Primeiro que nós temos um Pai, e depois, erga essa cabeça, o seu Pai não está aí na terra, não, o seu Pai está no céu. Erga a sua cabeça, não fica assim não, ó. Mas ao orar, ó, erga a sua cabeça, seu Pai está no céu. Levanta essa cabeça, irmão. Levanta essa cabeça. Saiba que você tem um Pai, você não está sozinho, não. Quem tem falhado com você, se é que tem falhado, são seres humanos, são pessoas. Mas pessoas, quando falham, não podem definir a sua vida. Quem define a sua vida é o seu Pai. Até porque pessoas falham hoje, se arrependem e melhoram amanhã. Não aconteceu conosco? Não éramos pessoas que em determinada época da nossa vida falhávamos, e falhávamos muito, e tivemos um encontro com Jesus, e Deus, por amor e misericórdia, colocou o Espírito de Jesus aonde? No nosso coração, e nós não mudamos, e hoje erramos menos, e lutamos para errar cada vez menos, até que seja dia perfeito, o dia de vivermos com o Senhor lá no céu, na eternidade. Então pessoas falham hoje, mas se arrependem, e são pessoas melhores amanhã. E você não pode estragar uma perspectiva de vida, você não pode interromper sonhos, você não pode deixar de acreditar porque pessoas estão falhando. Pessoas mudam. E você, quando estiver orando, conversando com seu Pai do céu, coloque essas pessoas que estão falhando diante desse Pai.
Jesus nos ensinou para nós que, no primeiro momento, eu oro falando com Deus, mas em um segundo momento eu posso orar compartilhando as minhas lutas. E aí é o momento de colocar essas pessoas diante do Senhor. É o marido que está falhando, coloque ele diante de Deus. É a esposa que está falhando, coloque ela diante de Deus. São os pais que estão falhando, coloque eles diante de Deus. É um parente que está machucando você, coloque ele diante de Deus. É um filho que tem te preocupado, coloque esse filho diante de Deus. É uma enfermidade que surpreendeu você, coloque isso diante de Deus. É o que está acontecendo? Coloque isso diante de Deus. Lembre-se, você não está sozinho, você não está abandonado. Você tem um pai. A preocupação de Jesus em voltar com esse assunto de oração, já estamos há alguns domingos, alguns meses falando sobre oração, porque para Jesus isso é importante. Se é importante para ele, é importante para o pregador. Se é importante para Jesus, é importante para os ouvintes. E após ensinar tanto sobre oração, ele dá volta no assunto oração e diz: olha, você tem um Deus que é Pai. Você tem um Deus que é Pai, que cuida, que está pronto para te socorrer. Mas eu vou ensinar você a orar certo. Quando você for orar, você ore assim: Pai nosso, que estais no céu. Levanta essa cabeça. Seu pai não está nesse buraco que você entrou, não. Seu pai está no céu. Levante essa cabeça. Levante essa cabeça para o seu próprio bem. E lembre-se, você não está sozinho. Deus não é pai que abandona. Deus é pai que cuida. Se pai e mãe me abandonarem, o meu Deus não irá me abandonar. O Deus que é pai está nos céus. Orar é falar com Deus que está nos céus. Sendo assim, orar é o momento mais sublime, mais importante na vida de um ser humano. Sabia? Orar é falar com Deus que está nos céus. Orar é a atitude, é o comportamento, é o momento mais sublime na vida de um ser humano. Quando um ser humano ora, quando um ser humano fala com Deus, quando um ser humano fala com Deus, entendendo que Ele é Pai, esse é o ponto mais alto na vida de um ser humano. O ponto mais alto na vida de um ser humano é quando esse ser humano fala com Deus que é Pai. Esse é o ponto mais alto. Não há coisa mais importante para você fazer do que isso. É o ponto mais alto, pastor. Na vida de um ministro, na vida de uma ovelha, na vida de um pai, na vida de um filho, de uma mãe. O ponto mais alto na vida de um ser humano é quando esse ser humano para e fala com Deus. O ponto mais alto, Getro, na vida de um profissional. No seu setor pode estar tudo de perna para o ar. Como gestor, para e ora. Meu irmão, para e ora. Esse é o ponto mais alto na vida de uma pessoa.
é o ponto mais alto. Não é quando você termina o seu mestrado e recebe o canudo na mão. Não é quando você, com o canudo na mão, consegue uma colocação e trabalhar na área que você estudou. Estas coisas são importantes. Mas o ponto mais alto na vida de um ser humano é quando esse ser humano fala com Deus. É quando ele fala com Deus. É nesse momento que o homem atinge o ponto mais alto de sua existência. Quando esse homem olha para o alto e reconhece que Deus está no céu e que esse Deus te ama como um pai. O homem, ao colocar-se de joelho, nesse momento ele se coloca de pé. O homem, ao colocar-se de joelho diante de Deus, é o momento que ele fica de pé. Colocar-se de joelho é se humilhar. E quando o homem se humilha diante de Deus, que é Pai, Deus cuida, Deus atende. E nesse momento que você está de joelho, a sua vida se ergue. Nesse momento que você está de joelho, o seu casamento se ergue. Nesse momento que você está de joelho, a sua vida profissional se ergue. Nesse momento que você está de joelho, é que você, de fato, está de pé. É que você, de fato, está de pé. Parte de Mateus 9, capítulo 6, e parte final, após lermos: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus que é Pai. Orar é falar com Deus que é Pai, mas que não está nesse buraco, o qual você entrou. É um Deus que é Pai, que está no céu. Olhe para o alto. Mas orar é falar com Deus que é Pai, que está no céu, mas que é um Deus também santo. Deus é santo, irmãos. Deus é santo. Às vezes queremos resultados no casamento sem santidade no casamento. Às vezes queremos resultados no trabalho sem santidade no trabalho. Às vezes queremos resultados na vida sem santidade na vida. Às vezes queremos resultados no ministério sem santidade no ministério. Queremos os resultados, mas nos esquecemos com quem estamos falando. Se os resultados vêm das mãos do nosso Pai, que é Deus, se o nosso Pai está nos céus, e Ele está nos céus porque é um Deus santo, logo, eu que falo com Deus, eu que oro, preciso orar em santidade. Preciso orar em santidade. Eu não posso apenas querer um Deus que me resolva todas as coisas que eu consegui complicar na minha vida. Ou que outros trouxeram complicações para a minha vida. Mas eu preciso entender diante de quem que eu estou. Eu preciso entender quem Deus é, aonde Ele mora. E quando o Senhor Jesus fez questão de falar, olha, Deus é Pai e o seu Pai está nos céus,
é para nos dar a noção, o entendimento de quê? De santidade, irmãos. O entendimento de santidade. Eu sei que você pode reagir dizendo, mas Deus não está em todo lugar. Mas quando o Senhor Jesus ensina que Deus está no céu, é para que você não esqueça nunca que o fato dele estar em todo lugar, ele não deve encontrar você na podridão, na lama, no pecado. Mas quando Deus, o seu Pai, olhar para você, ele deve encontrá-lo em santidade. Em santidade. E quando oramos, estar com uma vida santa faz toda a diferença, pastor. Às vezes, irmãos, queremos orar e queremos resultados e queremos respostas com uma vida podre, mentindo para os pais, mentindo para a esposa, mentindo para o marido, mentindo para o pastor, mentindo para a igreja, só não mentimos para Deus, né? Às vezes queremos resultados, mas com uma vida podre. Por isso que Jesus ensina, olha, Deus é Pai, Ele está no céu, e o nome dEle é Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o nosso Pai. E santo precisam ser e devem ser seus filhos. Se um crente com vida santa coloca-se de joelho diante de um Pai que é santo, certamente essa conversa terá um resultado favorável. Agora, se eu quero resultados orando errado, com uma vida errada, eu vou ficar querendo os resultados, mas talvez eu não receba esses resultados. Resposta da parte de Deus não é por merecimento. Deus é soberano. Ele faz quando quer, a hora que quer. Mas certamente, quando Deus decidir fazer, precisa encontrar na minha vida e na sua vida um ambiente de santidade. Deus é soberano, irmãos, faz quando quer, a hora que quer, mas quando Ele decidir fazer, precisa encontrar na minha vida e na sua vida um ambiente de santidade. Um ambiente de santidade. Porque quando Deus decidir fazer e encontrar um ambiente sujo de podridão, por mais que Ele tenha decidido, mas o ambiente é desfavorável para que você receba o resultado da decisão dEle. O ambiente é desfavorável. A nossa vida tem que ser um terreno limpo, sem pedras, sem mato, para que quando o Senhor colocar a semente da resposta dEle, encontre ambiente favorável para que essa resposta cresça na nossa vida e gere os resultados que precisamos e esperamos. Santificado seja o teu nome. O Deus que está nos céus é santo. Orar é falar com aquele que é santo. Quem ora precisa de um viver santo. Vamos falar juntos? Orar é falar com aquele que é santo. Quem ora precisa de um viver santo. Vamos de novo? Orar é falar com aquele que é santo. Quem ora precisa de um viver santo. E isso é justo diante de Deus, irmãos. E isso é justo diante de Deus. Se Deus decide responder
ele também decide que o ambiente aonde ele dará a resposta precisa ser um ambiente favorável, um ambiente de santidade. E isso é justo da parte de Deus. Isso é justo, isso é justo. Deus não nos pede nada demais, mas Deus nos pede que façamos apenas aquilo que é certo, e aquilo que é certo é bom para mim, é bom para você, é bom para nós. Conclusão do sermão. Deus, o nosso Pai, é santo. Orar é falar com Deus Santo, que está nos céus. Não se esqueçam disso. Orar é falar com Deus Santo, que está nos céus. Deus derramou todas as bênçãos na pessoa de Jesus. E Deus é tão bondoso, pastor, que Ele derramou todas as bênçãos na pessoa de Jesus e nos colocou em Jesus, para que fôssemos também, irmão Zeca, abençoados. Deus concentrou, Jetro, todas as bênçãos em Jesus. E aí, Neide, nos coloca em Jesus, nos coloca no lugar da bênção, nos coloca naquele, Adriano, que é a bênção. Que coisa maravilhosa, Marcelo. Irmã Delfa, Edinho. Lara, Deus colocou todas as bênçãos em Jesus. E aí, Daniel e Carlos, nos coloca em Jesus. Que bênção, Rodriguinho. Rodriguinho fica firme, sabe? Eu já organizei, junto com a Lara, muitas igrejas, já consagrei muitos ministros, mas muitos. Isso é uma coisa que eu vou levar na minha vida, essa marca. Estou olhando para você, Jetra. Rodriguinho, fica firme, eu vejo em você um ministro do Evangelho, sabe? Fica firme, Rodriguinho. É revelação, pastor? Não. É sensibilidade de um pastor que já consagrou muitos obreiros, muitos obreiros. Fica firme, viu, meu filho? Você vai estourar a idade agora, ano que vem, para a embaixada, né? Está estourando idade, não está? Então você já ora a Deus para você ser o líder dessa garotada, meu filho. Está aí uma embaixada sem pastor, irmãos. Obviamente tem pastor, mas quando eu digo sem pastor, é alguém que assumiu especificamente ali, olha, pastor, eu vou cuidar da embaixada ali. Ano que vem você já tem idade para conselheiro. Esse é o seu rebanho. E ali você vai fazer o seu ministério. Vai ser pastor de embaixadores do rei. E teremos no futuro uma embaixada com 200 meninos, 300 meninos, Rodriguinho. Bota isso no seu coração, meu filho. E pode contar com o seu pastor, que tem alegria de consagrar vocacionados. Isso me dá uma felicidade grande, irmãos, em saber que eu vou passar, mas que outros, Jetros, viu, Jetro? Outros estão chegando. Outros estão chegando, irmãos, outros estão chegando. Outros estão chegando. Isso me dá uma alegria muito grande. Luquinhas, levanta essa cabeça também, meu filho. Você é alguém que Deus também colocou a mão. Vai orando. Douglas, Biazinha, tem tanta gente aqui. Deise já está formada. Quantas pessoas, irmãos? Viu, Davi? Todo mundo, essa juventude nossa, esses meninos, que a gente olha e já vê santidade, a gente olha e já vê uma coisa especial. Fiquem firmes.
Porque Deus derramou todas as bênçãos na pessoa de Jesus e nos colocou, nos pôs em Cristo Jesus, para sermos também abençoados. Denise, que coisa maravilhosa. Por isso que nós somos a igreja de Cristo. Não somos a igreja do pastor Jefferson, não somos a igreja do pastor Josimar, do pastor Walter, nem do pastor Oswaldo, nós somos a igreja de Cristo. Porque Deus concentrou, Manu, todas as bênçãos em Jesus e nos colocou em Jesus. Suelena, nos colocou em Jesus, Douglas, para que em Jesus sejamos abençoados. Por isso o perigo, por isso o risco de ficarmos fora da igreja de Cristo, porque aqueles que estão em Cristo formam a igreja de Cristo. E se eu não vejo importância em pertencer à igreja de Cristo, se eu não vejo importância em frequentar a igreja de Cristo, se eu não vejo importância em servir na igreja de Cristo, se eu não vejo importância, se eu não vejo relevância, logo talvez eu não esteja em Cristo. E isso é um perigo. Porque em nenhum outro lugar, nenhum outro nome foi dado para que sejamos salvos e abençoados. Só em Cristo. Deus concentrou todas as bênçãos em Cristo. E em Cristo Deus irá nos abençoar. E se eu estou em Cristo sendo abençoado, logo eu amo a igreja de Cristo, eu pertenço à igreja de Cristo, eu trabalho na igreja de Cristo, eu oro na igreja de Cristo, eu ensino na igreja de Cristo, eu adoro na igreja de Cristo, eu sirvo a igreja de Cristo, porque eu estou em Cristo, e para ser uma pessoa abençoada, só se você estiver em Cristo, porque foi em Cristo que Deus concentrou, Neide, Biazinha, todas as bênçãos, em um lugar só. Josete, Deus concentrou tudo em um lugar só, para a gente não ter trabalho, né? Não ficar correndo para cá, para lá, onde está a bênção, cadê a bênção? Está aqui, está ali, e a gente ficar igual um tonto da vizinha, sem saber para onde ir. Por isso que Jesus é o caminho. Jesus é a vida. É fé também, né? Por isso que Jesus é a porta, a rocha. Em Jesus, Deus concentrou todas as bênçãos. Não preciso correr nem para lá, nem para cá. Vou direto do ponto. Vou na rocha que é Jesus e edifico e construo a minha vida e a vida da minha família. E pode bater o vento, pode bater a tempestade, a água pode subir, mas se eu estou na rocha, se você está na rocha, nada irá nos acontecer. Nada irá nos acontecer. Porque uma garantia temos: nós vamos para o céu. Nós vamos para o céu. Céu, lindo céu, eu vou para o céu. Por isso, toda oração a Deus deve ser feita em nome de Jesus. Porque em Jesus, Deus, o nosso Pai, que está no céu, que é santo, em Jesus é que o Senhor irá nos abençoar. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, minha querida ovelha, você que está presente, você que está em casa. Que Deus te abençoe.
que você saia daqui confiante, feliz, sabendo que você tem um Deus que é Pai. E Deus, como Pai, cuida. Mas lembre-se, o seu Pai está no céu. O seu Pai é santo. Ao se aproximar dele em oração, aproxime-se com uma vida de santidade. E vai dar tudo certo, tá bom? Nós vamos orar a Deus. Convido o pastor Jefferson, que estará orando e abençoando o povo. Oremos. Pai de amor, te louvamos por sua graça, por sua bondade. Te louvamos, Senhor, porque pela ação do Espírito ouvimos, ó Pai, a tua voz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convida nesta noite a falar contigo e a falarmos da forma correta, entendendo que o Senhor é Pai amoroso, todo-poderoso que está nos céus e santo. Ó Pai, em nome de Cristo, nos aproximamos de Ti neste momento, apresentando as nossas vidas, apresentando, ó Pai, tudo que foi feito aqui e clamando, Senhor, que o Senhor esteja abençoando o seu povo, que o Senhor esteja derramando suas ricas bênçãos sobre o teu povo, hoje e para sempre. Amém. Amado,